Olá, tudo bem? O Evangelho ou os Evangelhos do Senhor Jesus relatam o fato de que após a sua morte, crucificação ou crucificação e morte, 3 dias depois ele ressuscitou. E ao passar desses 3 dias, algumas pessoas desistiram de segui-lo e de esperar pelas promessas que ele tinha feito de que ele ressuscitaria. E pelo menos 2 discípulos estavam indo de volta a seus afazeres, à sua aldeia, ali na aldeia chamada Emaús. E quando estavam em meio do caminho, uma aldeia muito próxima a Jerusalém, em meio do caminho o Senhor Jesus os alcançou e travou com eles ali um diálogo. E eles não reconheceram o Mestre ressuscitado. E eu fico a pensar que aqueles discípulos, eles conviveram com o Senhor Jesus. Não era novidade nenhuma a fisionomia de Jesus para aqueles discípulos. Aqueles discípulos que participaram de alguns eventos realizados pelo próprio Senhor Jesus, como curas, aquelas grandes reuniões. E eu fico a pensar, por que será que aqueles discípulos não reconheceram então o Mestre? E a minha conclusão, a princípio, é que aquelas pessoas, aqueles discípulos, olharam e pensaram com o Senhor Jesus com a ótica humana. E o Senhor Jesus sempre contrariou pela ótica humana a lógica. A começar pela escolha dos seus seguidores, a equipe que ele formou dos 12 primeiros, que seriam as pessoas responsáveis por levar adiante a obra que ele se propunha a fazer. Não houve lógica alguma em chamar aquelas 12 pessoas, a princípio alguns inclusive desqualificados. E um deles, o Levi, depois chamado de Mateus, que era uma pessoa que conhecia bem de economia, conhecia bem de contabilidade, porque ele era um cobrador de impostos, ele era inclusive um dos responsáveis pela coleta de impostos dos judeus para repassar aos romanos, e seria pela nossa ótica a lógica que ele fosse o tesoureiro do grupo do Senhor Jesus. Mas Jesus, contrariando a lógica, Jesus colocou uma outra pessoa que nós sabemos, conhecemos a história, que é Judas. O relato continua contando a história de que ao longo do caminho, enquanto Jesus ia falando, ia contando para eles a respeito da própria Escritura, tudo que deveria ter acontecido, e aqueles discípulos então perceberam que os seus corações ardiam e chegaram então no seu destino. E Jesus fez com que ia para adiante, mas eles ainda dentro de uma lógica para não deixar com que um visitante, um estrangeiro, que era o que eles imaginavam que Jesus era, pela sua lógica não poderia seguir porque já estava anoitecendo, e convidaram então para que Jesus entrasse na casa e repousasse ali com eles e só seguisse viagem no dia seguinte, quando amanhecesse, já em segurança. Pois bem, Jesus entrou e ao partir do pão, Jesus então se revelou para eles quando eles deixaram de ver as coisas ou de ver o Senhor Jesus pela ótica da lógica. Quando eles perceberam, quando eles permitiram, melhor dizendo, os seus sentimentos, quando eles permitiram sentir a presença de Jesus, aí Jesus se revelou para eles como já ressuscitado. Fico imaginando que muitas vezes nós estamos ao lado do Senhor Jesus e não o reconhecemos, porque nós queremos ver Jesus pela nossa ótica, pela ótica da lógica. Nós queremos ver Jesus, por exemplo, sobre a ótica dessa famigerada teologia da prosperidade, que Jesus, sendo Deus,
que Jesus morreu por nós para nos salvar, redimir e tal, e que então Jesus seria meio que obrigado a fazer com que as nossas vidas fossem abençoadas aqui, nós tenhamos o conforto que essa terra permite ter. Na verdade, Jesus não veio para isso. Essa não é a lógica divina. A lógica divina, diferente da nossa, é de que essa terra e esse céu que nós vemos, eles passarão. O próprio Senhor Jesus diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras deles não hão de passar. Isso quer dizer que esse céu e essa terra que nós aqui falamos, conhecemos, elas vão passar. Essa é a lógica divina. Para a nossa lógica, o céu e a terra seriam eternos. E nós queremos desfrutar tudo que a terra tem de imediato, pela lógica humana. Mas a lógica divina contraria a nossa lógica. A lógica divina é que esse céu e essa terra passarão. E que haverá, como João viu no Apocalipse e relatou isso, haverá um novo céu e uma nova terra. Essa é a lógica divina. Se você se permitir sentir, ao invés de querer ver, se você se permitir sentir a presença do Senhor Jesus, Ele vai revelar-se para você. E aí você vai conhecer verdadeiramente quem é o Deus, quem é o Deus, quem é o Deus. Que o Senhor te abençoe.